Trânsito. Eu dirijo e acho um saco. Eu dirijo e morro de medo. Primeira coisa sobre o trânsito, que é um saco. Pessoa não dá seta. O que fazer com esse tipo de gente que não dá seta? Pelo amor de Deus! Que coisa pior que você ter medo de dirigir e não ter um carro seu próprio. Ter que tentar dirigir o carro dos outros com aquele medo de pensar: meu Deus, se eu bater o carro, eu não vou ter dinheiro pra pagar. E depois que a pessoa não dá seta, tem aquela que dá a seta, mas dá a seta pro lado errado. Aí você espera que a pessoa vire para o lado que ela está dando a seta, mas ela vira para o outro. Que beleza! As ruas são sempre estreitas demais pra quem não tem noção de espaço. Você vai andando e a rua vai fazendo assim. As pessoas não respeitam as placas. O pare, principalmente. Ninguém para no pare. Não tem como. Isso acaba causando muito acidente e estressando muito mais as pessoas. Então não há respeito. Quando você tá na autoescola, é tudo muito lindo. O tamanho do ponto da embreagem é desse tamanho. Quando você vai dirigir um carro normal, esse ponto simplesmente diminui. Ele fica desse tamanho. Você dá um espirro, pronto, morreu o carro. Ônibus, ou coisa irritante que é o ônibus em uma pista. Em alguns lugares ainda estão fazendo pista só para ônibus. Por quê? A criatura do ônibus cabe em uma faixa, mas eles sempre ocupam duas e não deixam espaço para os carros. Um dos maiores vilões pra quem tem medo de dirigir é deixar o carro morrer na subida. Cara, dá 500 tipos de apavoramento. Esse foi um dos maiores motivos pelos quais eu parei de dirigir. Eu deixei o carro morrer 5 vezes na subida e eu tava quase batendo no carro de trás. Eu tive que fazer sinal pro cara me passar, porque senão eu ia bater e não ia dar certo. Os motoristas não são nada gentis, ainda mais que todos estão com pressa. Mas se você está com pressa, saia mais cedo. Eles não dão a vez ou entram na sua frente sem dar o pisca, o que dificulta a convivência no trânsito, acaba estressando ainda mais. O volante não ser hidráulico é um problema muito grande, principalmente quando você vai fazer baliza no centro, porque quando você tá no bairro, as pessoas até costumam ser um pouco gentis, mas quando você tá no centro, as pessoas normalmente estão morrendo de pressa, elas buzinam pra você e xingam tua mãe de todas as palavras que vêm na cabeça dela. Além disso tudo, tem aqueles que têm medo do sinal amarelo. Gente, amarelou, a criatura já para. E tem gente que tá no embalo atrás dela, esperando que a criatura passe, mas ela não passa. Já sabem o que pode acontecer, né? Quem não dirige tem medo de GPS. Porque GPS trava. Ele simplesmente trava, assim. E quando você tá indo pra algum lugar longe e simplesmente perde a porra do sinal GPS. Eu não tô falando pra quem é playboy, tem 3G no celular e fica com o GPS no Maps no celular. Tô falando pra quem tem que comprar aquela porra daquele aparelhinho, GPS mesmo. Cara, aquilo trava, aquilo perde sinal e fora que na maioria das vezes te manda pro lugar errado. Coisas que a gente vê no trânsito. Muita gente no celular. Tem muita gente no celular e acaba atrapalhando totalmente o trânsito, porque às vezes a pessoa não vê que a fila andou e ela tá parada no celular. Eu sou mulher e eu adoro maquiagem. Mas se tem uma coisa que eu faço é me arrumar antes de sair de casa. Já pensou aquela mulher com uma mão no volante e outra mão no rímel, olhando lá no retrovisor pra ver se tá ficando bonita? Cara, meu, não pode dar certo. Outra coisa também que eu já vi no trânsito são pessoas comendo. E eu já fiz isso também, porque às vezes na correria não dá tempo de comer em casa, você tem que ir pro trabalho, pra faculdade, sai correndo, e você come dentro do carro. Outra coisa que me deixa emputecida é ver aqueles filha da puta fumando dentro do carro. Não pelo cheiro que vai ficar o carro, não pela eventual pessoa que está junto, que provavelmente não fuma, mas porque você não consegue dar toda a tua atenção pro dirigir. Então você normalmente acaba fazendo alguma cagada. Outra coisa que eu já vi e também já fiz no trânsito é estudar. Às vezes não deu tempo de estudar durante o dia, durante aquele longo final de semana ou feriado, e eu acabo estudando dentro do carro antes de ir pra faculdade ou indo para o trabalho também. Quando você vê alguém fazendo cagada na rua, qual é a primeira coisa que você pensa? Os homens vão falar: ah, são as mulheres. E o que nós mulheres pensamos? Ou somos nós mesmas, ou são os noninhos. Ai, os noninhos, cara! Assim como tem idade mínima pra dirigir, devia ter idade máxima também. Esse foi o nosso bate-papo sobre o trânsito. Se você gostou, dá um curtir. E compartilhe nas redes sociais. Até a semana que vem.